Aleluias, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe todos vocês que já estão conosco, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Obrigado por já estarem aqui. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Vamos mandar essa live o mais longe possível, levar a palavra de Deus em tempo em que tantas pessoas estão compartilhando tantas coisas ruins, tantas palavras de pânico. Vamos levar palavras de paz e falar de Jesus para as pessoas. Amém? Quero louvar a Deus. Estou aqui, estava cantando aqui, lendo a parte do Senhor Jesus. Muitos irmãos que já se inscreveram. Que Deus abençoe a todos que já estão conosco. Muito obrigado pela sua companhia. E vai chamando mais pessoas aí para estarem com a gente, tá bom? Para passarmos esse tempo juntos de aprendizado. Hoje falando sobre interpretação bíblica. Nós viemos aí de 3 ou 4 lives com assuntos extremamente polêmicos, assuntos delicados, sensíveis, onde tocamos no cerne, no miolo da religiosidade cristã. E nada melhor do que hoje a gente fazer uma aula mais light, uma aula falando de coisas mais leves, mais gostosas, né? Sobre interpretação bíblica, falando sobre textos que a gente acha que conhece, na verdade não conhecemos. A gente acha que entende deles e talvez ouvimos centenas de pregações sobre esses assuntos, mas que hoje veremos que muitos deles estão baseados em uma interpretação errada. Quando a gente fala de interpretação bíblica, existem 2 palavras gregas que comandam essa questão da interpretação. A primeira dela é exegese. Você que está com sua caneta, papel, hoje eu te convido, além da Bíblia, pegar uma caneta, papel aí, que a gente vai citar muita coisa aqui que seria interessante para você anotar. A primeira palavra que fala de interpretação bíblica é a exegese, exegese. Essa palavra ela tem o sentido de tirar de dentro, ou tirar para fora. Exegese bíblica é o que nós necessitamos nesses dias, e aquele que faz a exegese bíblica, que faz uso da exegese bíblica, ele é chamado de exegeta, ou seja, ele prega, ele extrai da Bíblia exatamente o que ela tem a oferecer. Mas existe uma outra palavra grega que é bem parecida, e a palavra exegese. A primeira é exegese, a segunda é exegese. E essa palavra tem o sentido de inserir para dentro. Eu sei que parece uma redundância, mas é o real significado dela. A primeira significa extrair, a segunda significa inserir. Então, quando a gente parte para essa interpretação bíblica, a gente parte para a análise das muitas mensagens, estudos e louvores que temos ouvido em nossos dias, nós percebemos que tem muito mais pessoas fazendo exegeses do que exegeses. Tem muito mais exegetas do que exegetas. Isso é um grande perigo. Como funciona isso? A pessoa começa a decidir primeiro o que ela quer pregar, ela cria uma ideia na mente, olha, hoje eu quero falar sobre fé, por exemplo. Mas de repente ela não lembra quais os textos bíblicos que falam sobre fé. E o que ela faz? Ela vai lá, ela pega um outro texto bíblico qualquer que ela encontrou, ou que ela já conhecia, e ela força aquele texto para que aquele texto fale sobre fé. Então ela faz uma exegese, ela insere a ideia dela em um texto que não está falando aquilo. E isso é um grande perigo, isso é um grande erro, é um grande problema para os nossos dias. Eu quero cumprimentar aqui com muito carinho alguns pastores que já estão conosco aqui, presbítero Leonardo de Angra, pastor Francisco de Belo Horizonte, pastor Júnior que está aqui com o Face da Esposa, aqui também lá de Alagoinhas, missionária Cristina de Catu e todos os demais irmãos que estão com a gente. Que Deus abençoe. Missionária Neuza também com meu pai assistindo ali em Itamaraju. Que Deus abençoe a vocês, irmãos aqui de Conquista. Aquele abraço. Nós somos a família Reinaldo Lourenço aqui de Conquista, família PRGVC, e que Deus tem nos mantido com muita união, muito carinho, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Voltando ao nosso texto aqui da interpretação bíblica hoje, nós temos tido nesses dias muito mais exegetas do que exegetas, muito mais pessoas que estão inserindo coisas no texto do que pessoas que estão tirando aquilo que tem do texto e realmente apresentam para nós. Queridos, a Bíblia ela é completa, a Bíblia ela tem tudo, ela não precisa dos nossos acréscimos, ela não precisa de que nós estejamos inserindo coisas nela. Aquilo que você quer pregar, a Bíblia certamente vai ter um texto
que te favorece nessa sua ideia, nessa sua interpretação. Então tenhamos esse cuidado, porque de repente nós estamos fazendo uma exegese bíblica e acreditando estar fazendo uma exegese. Eu estou inserindo coisas na crença de que eu estou extraindo da Bíblia e na verdade não. Quando eu falo de interpretação bíblica, eu preciso ter em mente 5 perguntinhas que é muito importante você anotá-las agora. 5 perguntas que você deve fazer ao texto que você escolheu. Poxa, eu escolhi hoje que eu vou pregar sobre Romanos 4, versículo 10. Você tem um texto aqui aleatório, não lembro nem o que está escrito. Então, eu preciso fazer 5 perguntas para esse texto. Esse versículo precisa me responder 5 perguntas. E só depois de eu ter essas 5 respostas, eu estarei apto a pregar nesse texto. Quais são essas perguntas? Primeira, quem? Aqui fala de quem escreveu. Quem foi que escreveu esse texto? É a primeira pergunta que eu preciso fazer, pastor. Por que isso é importante? Porque eu preciso saber qual é a ideia que essa pessoa tinha, o que ela costumava pregar, o que ela costumava passar. Eu sabendo quem escreveu, eu já vou ter outras respostas que são onde ela estava e perguntinhas que nós vamos fazer agora. A segunda pergunta é quando foi escrito? Eu preciso ter essa informação. Existem coisas que foram escritas no Antigo Testamento, existem coisas que foram escritas no Novo Testamento, existem coisas que foram escritas antes da lei, existem coisas que foram escritas depois da lei. Então saber quando foi escrito vai me ajudar a responder também as próximas perguntas. Segunda pergunta, terceira pergunta. Primeira, quem escreveu? Segunda, quando foi escrito? Terceira, onde foi escrito? Onde estava esse escritor? Queridos, a Bíblia, ela é multicultural. Você tem textos que é escrito por homens lá no início da história, a narração da história de Abraão, lá no meio dos caldeus, de Moisés no deserto, de Moisés no Egito. Você tem textos de Daniel sendo escrito no palácio da Babilônia. Você tem textos como de Amós escrito no meio de uma lavoura. Então eu preciso saber onde isso foi escrito, porque isso também vai me ajudar a entender algumas coisas no texto. Quarta pergunta, por que foi escrito? Isso remete ao tempo anterior ao texto. Por que esse escritor escreveu isso? O que estava acontecendo que levou ele a escrever isso? Eu preciso dessa resposta. Sem essa resposta eu vou ter dificuldade para pregar nesse texto. E a última pergunta é para que esse texto foi escrito? Ou seja, por que fala de passado, para que fala de futuro? Qual a finalidade do escritor ao escrever esse texto? Então eu preciso saber quem escreveu, quando ele escreveu, onde ele estava quando escreveu, por que ele escreveu e para que finalidade ele escreveu. Se eu não tiver respostas para essas perguntas, eu corro um sério risco de fazer uma exegese, de inserir coisas que o autor não quis falar. E aí eu tenho mais 2 perguntinhas que precisam ser acrescentadas. Que perguntas são essas? Se esse texto é um texto doutrinário, o que é um texto doutrinário? Cita, por exemplo, as cartas de Paulo. Todas as cartas de Paulo são doutrinárias. Na verdade, todas as epístolas do Novo Testamento, elas são doutrinárias. Se esses textos são doutrinários, a lei de Israel, o Pentateuco, de Gênesis, de Êxodo a Deuteronômio, ali você tem 4 livros do Pentateuco que são doutrinários. Então eu preciso responder agora uma 6ª pergunta: para quem foi escrito? Alguns dias alguém fez uma pergunta aqui no grupo, acho que foi a irmã Priscila, perguntando sobre a questão de Paulo escrevendo para as mulheres ficarem caladas na igreja. Quando você responde essa pergunta, para quem foi escrito, o porquê foi escrito, para que foi escrito, onde foi escrito, você consegue resolver o problema teológico. Então, eu preciso achar respostas para essas perguntas: quem, quando, onde, porquê e para quê. O texto é doutrinário, preciso acrescentar mais uma: para quem? Porque de repente é uma doutrina, mas não é para mim. De repente é uma doutrina, mas é para os judeus, ou é só para a igreja, ou é só para o mundo. Então eu preciso saber para quem. É uma doutrina? É, ponto. Mas para quem? É para mim? Ou é para outros povos? Ou é para outra gente? Ok? Se o texto é profético, a pergunta para quem permanece. Tem profecias que não são para nós. Tem profecias que são para outros povos, são para Israel, são para o mundo, são para os gentios. Ok? Mas eu preciso acrescentar ao texto profético uma outra pergunta, uma 7ª pergunta. Que pergunta é essa? Para quando essa profecia foi escrita? Porque o texto profético, ele tem um tempo para se cumprir. E de repente por que a gente tem visto nesses dias
tanto problema profético? Porque as pessoas veem casos como o coronavírus acontecendo e elas pegam um texto na Bíblia qualquer que fala sobre uma praga e diz: olha aqui, está se cumprindo, olha aqui, está acontecendo isso aqui, a Bíblia falou dessa praga. Mas quando eu respondo naquele texto para quando foi escrito, eu percebo que aquela profecia não foi para o meu tempo, ela foi para um tempo atrás ou é para um tempo futuro. Então eu preciso entender, é um texto profético, para quem essa profecia é direcionada e para quando essa profecia está determinada. Porque senão eu vou estar aplicando tudo que acontece um terremoto, pronto, eu tenho um texto sobre terremoto e eu pego para mim. Ok, o texto falou sobre terremoto, aqui teve um terremoto, graças a Deus não teve, nós vamos supor, mas esse texto que falava sobre terremoto era para nosso povo, era para o Brasil, era para esse tempo. Então observe que eu preciso ter respostas para que eu não pregue o texto erroneamente, porque senão eu abro a boca, o Senhor vai falar assim, o Senhor falou isso em Jeremias capítulo 1, abre a tua boca e eu vou pôr as palavras, mas ele estava falando de profecia. Estava dizendo: Jeremias, a profecia você não vai planejar, você não vai escrever um esboço de profecia, abre a boca e eu vou te dar a palavra profética. Isso não vale para a mensagem, isso não vale para o sermão que você prega no púlpito, isso não vale para o estudo bíblico. Se você quer pregar, se você quer falar de Deus, quer dar estudo, você precisa estudar isso nos moldes da palavra de Deus, nas regras que a palavra de Deus impõe. Então, primeira base de interpretação, 5 perguntas: quem, quando, onde, porquê, para quê? É texto doutrinário? Para quem? É texto profético? Para quem e para quando? Por que eu preciso responder essas perguntas? Porque eu não posso ler a Bíblia, que há um outro erro de exegese, outro erro de interpretação bíblica, que faz pregadores se transformarem em exegetas, em inseridores de verdades ou inverdades dentro da Bíblia. É que eu não posso ler a Bíblia com a mentalidade do século 21. Eu não posso ler a Bíblia como que meu vizinho escreveu isso ontem. A gente tem um distanciamento histórico, cultural da Bíblia, que chega a 5.000 anos. O livro de Jó ele é datado em mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. Então observe o distanciamento que a gente tem. A gente tem um distanciamento bíblico, histórico-cultural, que ele é enorme. Então às vezes eu estou lendo coisas na Bíblia e eu estou tentando interpretar com a minha mentalidade de hoje, eu vou ter problema. Você pega, por exemplo, Salomão, ele vai elogiar a esposa dele, dizendo que ela era tão linda quanto as éguas do faraó. Poxa, se a gente chegar para a nossa esposa hoje, minha esposa está aqui assistindo, missionário Daniela, estou vendo aqui o rostinho dela, e é muito bom ter ela aqui, mas se eu chegar para ela e dizer: você é tão linda quanto as éguas do faraó, do Aras que tem ali na entrada da cidade, aí vai ter problema. Por quê? Há um distanciamento histórico-cultural entre mim e Salomão. Para os dias de Salomão, aquilo era um elogio e tanto. Israel tem uma raça de cavalo que é uma das mais fortes do mundo, mas também é uma das mais feias. Mas Salomão, ele casa-se com a filha de Faraó, e Faraó dá de presente um monte de cavalos machadores, manga larga, aquelas éguas branquíssimas, pescoço empinado, cavalos que machavam, imponentes, cavalos que para a gente aqui hoje no Brasil é normal, mas para Israel não era. Aquilo era uma novidade. Então a coisa mais linda que tinha em Israel naqueles dias, o assunto mais comentado eram as éguas que chegaram lá do faraó, lá do Egito. Então Salomão olha para a mulher e diz: você é tão linda quanto as éguas do faraó. Para ele aquilo era um elogio e tanto, para ela também, mas para nós hoje não é. Então o primeiro distanciamento que eu tenho é um distanciamento histórico cultural, e eu preciso entender que quando eu leio a Bíblia eu tenho que interpretá-la na cultura da época, para que eu entenda o que aquela pessoa quis falar. Porque senão eu trago para a minha cultura e eu começo a ter problemas com a interpretação bíblica. Eu tento interpretá-la a partir de minha mente hoje, e há um distanciamento. Eu tenho que entender o que o escritor quis falar e não o que eu quero ler, ok? O segundo distanciamento que nós temos é o distanciamento linguístico. A Bíblia é escrita em hebraico, o Antigo Testamento, o Novo Testamento em grego, e tem porções em aramaico, mas são muito poucas, que é a língua da Síria. Então, você tem a maior parte da Bíblia no hebraico, uma língua completamente diferente do português, inclusive com um alfabeto diferente.
Você tem o Novo Testamento no grego koiné, também de linguagem totalmente diferente, apesar que o português ele herda muita coisa do espanhol que vem do grego, mas é um idioma diferente, com um alfabeto diferente. E aí você pega, por exemplo, tratando do hebraico, o português, a língua portuguesa brasileira, ela tem cerca de 400.000 palavras. Se nós acrescentarmos os termos técnicos, científicos, nós chegamos a 600.000 palavras. Agora observe que nós temos no nosso idioma cerca de 600.000 palavras e nós ainda temos tantas coisas com nome repetido. Quantas coisas a gente pega no manga? Isso aqui é uma manga, mas a fruta também é chamada de manga, né? O pé de árvore que nasce manga é mangueira, mas mangueira também pode ser aquele cano que você joga água na calçada. Então, nós temos tantas coisas com nomes repetidos, e a gente percebe que falta palavras. A gente tem um nome para muitas coisas, com 600.000 palavras. Agora deixa eu te dizer algo, o hebraico bíblico, ele é composto de 45.000 palavras. Mais de 10 vezes, acho que 12 ou 13 vezes menos do que a gente. Então observe isso, se a nossa língua com 600.000 palavras, a gente repete nomes em coisas, imagine uma língua que já tinha 45.000 palavras. Muitas vezes uma palavra era usada para centenas de coisas. E aqui é o problema de tradução. Aqui é a necessidade de estudarmos os originais da Bíblia. Porque ao longo dos séculos, conforme iam traduzindo a Bíblia, começou a ter problema com isso. Porque alguém pegava lá e via um exemplo, a palavra manga, e dizia manga fruta. Mas de repente essa manga estava se referindo à manga da camisa. Então, se no nosso português, com 600.000 palavras se repetem, imagina com 45.000. Então, muitas palavras que estão na nossa Bíblia traduzidas, elas tinham para o escritor, na verdade, um outro significado, só que a palavra era a mesma. E aí a gente começou a ter problemas de traduções. Incrivelmente, aqui vem uma notícia boa, a Bíblia em português, ela é uma das que mais se aproximam do original. É óbvio que eu estou falando da tradução fiel ao texto original. A gente tem hoje no Brasil centenas de traduções, algumas delas já foram inclusive desclassificadas. A gente tem hoje a nova tradução linguagem de hoje e a Bíblia viva, que elas já foram rebaixadas para comentário bíblico. Elas já não são mais consideradas traduções bíblicas, porque elas se distanciaram demais do texto. Então elas são comentários bíblicos, se transformaram em paráfrases da Bíblia e não mais em uma tradução bíblica. Então a gente está tendo problemas hoje já com muitas traduções que estão se afastando demais dos originais. Mas tratando da Bíblia fiel ao texto original, que é exatamente essa Bíblia que eu estou aqui na mão hoje, fiz questão de trazê-la, normalmente eu não dou estudo com ela, mas ela é uma das que mais se aproxima do texto original. Aqui no Brasil ela é vendida unicamente pela Trinitaniana, editora Trinitaniana, que é uma editora judia no Brasil. Nós temos esse problema com traduções. Então nós temos um distanciamento histórico-cultural, nós temos um distanciamento linguístico, e aí além disso o hebraico ele era escrito sem vogais. As vogais elas foram acrescentadas pelos maçoretas já no século VI, em 500 e pouco depois de Cristo. Então observe que tinha ainda esse problema. Imagine ler um texto só com consoantes, isso era muito interpretativo. A gente tem outro distanciamento que é o geográfico. Olha a distância geográfica que a gente tem daqui para Israel. A gente não pode querer interpretar a Bíblia a partir da nossa geografia. Você tem Salomão em Eclesiastes 11 dizendo: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará. Observe que a gente lendo isso, a gente interpreta como caridade, faça uma caridade, depois de muitos dias isso volta para você. Mas quando você coloca isso dentro do contexto histórico-cultural, o Rio Jordão havia subido em nível no enchente e ele alagou todos os pântanos e matou todas as searas, e o povo veio atrás de Salomão dizendo: o que a gente faz? E quando a palavra traduzida por pão ali é trigo, Salomão está dizendo: lança o teu trigo sobre as águas. Ele está dizendo: olha, não tem como a gente plantar cevada, não tem como a gente plantar nada do que a gente está acostumado, mas tem uma coisa que tem como plantar trigo. Por quê? Trigo nasce exatamente no terreno alagado. Então ele diz: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias tu achará. Se você continuar lendo o texto, você vai confirmar exatamente o que eu estou falando. Ele diz: pela manhã lança a tua semente, de tarde não tira a mão, continua lançando, porque tu não sabe qual vai ser levado embora e qual vai produzir. Ele está dizendo o quê? Daqui uns dias a água baixa e esse trigo nasce. Então observe quando a gente coloca o texto dentro do seu contexto histórico-cultural, como o sentido dele muda completamente. Então há uma necessidade de estudarmos isso.
E é o outro distanciamento que a gente tem: primeiro histórico-cultural, segundo linguístico, terceiro geográfico e por fim o distanciamento religioso. A maioria dos textos bíblicos, em especial o Antigo Testamento, ele é escrito no contexto religioso judaico, no contexto do pensamento judaico e não do pensamento cristão. Então a gente tem outro problema aqui, que é essa questão do distanciamento religioso. E aí quando a gente coloca a Bíblia dentro de... Pastor, está ficando complicado ler a Bíblia. Não, é só você começar a perguntar para os textos. E quando eu não achar a resposta, você monta um acampamento em cima do texto. É assim que a gente fala em salas de aula teológica. A gente sempre diz aos alunos essa frase: monte um acampamento em cima do texto. Eu li um versículo, eu não entendi, acampe ali, para ali, vai pesquisar aquilo ali. Enquanto você não souber quem, quando, onde, porquê e para quê, não saia dali. Você precisa dessas 5 respostas. É doutrinário? Para quem? É profético? Para quem e para quando? Eu preciso ter essas respostas, porque eu corro o risco de dizer: eu li, mas eu não entendi. E aí eu saio pregando e dizendo: olha a profecia. A gente viu isso no início do Covid-19 aqui, pegaram textos de Isaías, textos de Apocalipse, olha aqui, está se cumprindo. Não, a única coisa que está cumprindo é que nos últimos dias surgiriam pestes, surgiriam pragas. Isso é bíblico. E a Bíblia diz que é o princípio de dores, mas não quer dizer que aquele texto de Isaías era para nós. Foi um erro interpretativo. Faltou responder a pergunta: para quem e para quando? Porque se respondesse essa pergunta, interpretaria o texto corretamente. Então eu quero falar aqui hoje de alguns textos que a gente tem interpretado. Eu já vi que o tempo não vai nos permitir, então já estou deixando aqui já em aberto que terça-feira a gente vai terminar a live de hoje, ok? A gente não vai passar do limite de 1 hora não, mas terça a gente termina a live de hoje, ok? O primeiro texto que eu quero falar aqui é em Hebreus 12, versículo 1. É um texto que a gente tem ouvido muitas pregações sobre ele. A gente vai citar inúmeros textos nessas 2 lives, sobre interpretação bíblica, sobre textos que são interpretados errado no dia a dia nas mensagens de púlpitos. O que diz em Hebreus 12, 1? Também, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu vou reler de novo a parte A. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, abandonemos o pecado. É o que a parte B pode ser resumida assim. Então o que acontece? Eu já ouvi em toda a minha vida, e eu acredito que você também, que essa nuvem de testemunhas são os ímpios, é o mundo que está à sua volta dizendo: olha lá, eu estou de olho em você, olha lá, eu estou aqui para ver se você está errando. Eu passei a minha vida ouvindo isso, e eu tenho certeza que você também, que essa nuvem de testemunha é um mundo que está de olho em nós, é as pessoas que estão de olho em nós. Mas então bora colocar o texto dentro do seu devido contexto. Primeiro, e aí você precisa estar com a tradução original aí, porque senão você perde esses detalhes. Esse é o problema das traduções modernas, que elas tiraram os detalhes que permitem a interpretação, ok? Primeira regra, no versículo 1, esse versículo começa com a palavra portanto. É regra de qualquer idioma que a palavra portanto, ela não inicia a frase. Eu não posso iniciar uma frase dizendo portanto, eu estou indo ali. Não, portanto, é uma palavra que ela dá seguimento a algo que foi falado atrás. Então eu já tenho um erro de português, coloquemos assim, em que eu inicio um versículo com a palavra portanto. Então, pastor, é um erro de português? Não, está corretíssimo. Aonde está o erro aqui? A questão está, a Bíblia originalmente, ela foi escrita como cartas. Ela não tinha essa divisão de versículos e capítulos que nós lemos hoje. Um homem chamado Estevão Langton, ele foi um arcebispo da Cantuária, depois ele havia se tornado chanceler da Universidade de Paris, e em 1226, olha como isso é recente, em 1226, ele pegou a Vulgata Latina de Jerônimo e dividiu ela em capítulos e versículos. Então a Bíblia ela só passou a ter divisão de capítulos e versículos em 1226, já agora da nossa era, já nos nossos dias.
Então é muito recente, a Bíblia tem aí 800 e poucos anos, acho que não chega nem a isso, que foi separado em capítulos e versículos. E nessa tradução, alguns textos foram divididos que não poderiam ser. Você tem, por exemplo, Marcos 4, contando a história da travessia do mar da Galileia. Eles atravessam, tem tempestade, e de repente acaba o texto sem uma solução, e Marcos 5 primeiro diz, e chegaram do outro lado. Observe que esse versículo 1 de Marcos 5, ele faz parte da história de Marcos 4, mas na divisão separaram ele, e ele não faz parte do capítulo 5, ele faz parte do capítulo 4. Aqui nós temos mais um caso. Se o texto começa com portanto, ele não é o início da história, ele é continuação, então não deveria haver uma divisão de capítulos aqui, mas tem. Então vamos corrigir isso, vamos pegar esse versículo e juntar ao capítulo 11, porque se tem portanto é uma continuação, então vamos colocá-lo no seu devido lugar. E vamos voltar a alguns versículos, versículo 32 do capítulo 11, vamos desde lá, diz assim, mas que direi? Faltar-me-ia tempo para contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoutes e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno. Ou seja, esses homens tiveram no nível lá em cima, ok? O mundo não era digno deles, errantes pelo desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, quais estes? Estes que nós acabamos de citar, profetas, homens que foram até a morte, que enfrentou todo mundo, que pregou, que correu atrás, que não decepcionou o Senhor. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa na terra, porque eles aguardavam o céu, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Portanto, aí entra o versículo que foi parar no capítulo 12. Esse versículo deveria ter ficado no 11, porque o portanto, a irmã Isabel está aqui, é professora de português, me corrija se eu estiver errado. Portanto, não inicia texto, ok? Então, portanto, é uma continuação. Nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. De que testemunha o escritor aos Hebreus está falando? Ele está falando dos profetas, dos apóstolos, está falando desses homens. O que ele está dizendo? Ele nos coloca no cenário. Imagina aquela corrida na Olimpíada. Você já assistiu a corrida 4x100? Que é 4 corredores de uma mesma equipe, um corre 100 metros, passa o bastão, outro corre 100 metros, a corrida é 400 metros, mas ela corre com 4 pessoas diferentes, cada um corre 100, passa o bastão, o outro sai correndo. Agora imagina essa corrida, 400 metros, o primeiro começa a correr e ele quebra o recorde brasileiro. Vamos colocar aqui uma equipe da CBF, da seleção brasileira, ok? Ele quebra o recorde brasileiro. Vamos supor que o recorde de 100 metros era 13 segundos, o cara correu em 12. Então ele quebrou o recorde brasileiro. Ele passa o bastão para o segundo vai lá e quebra o recorde latino-americano, o sul-americano. E aí, poxa, o cara correu em 10, o outro correu em 12. Ele passa para o terceiro quebra o recorde mundial. Estamos supondo uma corrida 4x100. Ele correu em 9. E aí você é o quarto. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Ele está dizendo assim, rapaz, quem veio antes de você quebrou todos os recordes. Portanto, pegue essa palavra pegue esse bastão agora e não decepciona. Porque um quebrou o brasileiro, outro quebrou o sul-americano, outro quebrou o mundial. Você é o quarto, você não vai poder chegar lá e correr em 20 segundos. Se um correu em 13, outro correu em 10, outro correu em 9, enquanto estão esperando que você corra? No mínimo em 8, no máximo em 8. Então assim, o que o escritor dos Hebreus está falando no capítulo 12 é isso. Ele vem dizendo, olha, esses homens enfrentaram morte, esses homens não correram do fio da espada, eles foram jogados em caldeiras, esses homens, olha, muitos deles pediram a Deus para não dar livramento quando eles desejavam o céu. Aí ele fala assim, portanto, você que está rodeado dessa nuvem de testemunha, dessa turma que veio atrás de você, quebrando tudo, aí ele vai dizer assim, ó,
deixemos os embaraços, o pecado, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ele está dizendo assim, rapaz, o pessoal que veio atrás pegou a corrida e ele faz essa questão do atletismo. E aí, o Raul está falando, nunca mais vamos ler a Bíblia do mesmo jeito, fica difícil ler a Bíblia depois que a gente entende algumas coisas. E é bom, isso é muito bom. A gente vai terminar terça-feira, hoje não vai dar tempo, eu trouxe tanta coisa aqui que não vai dar nem para começar. Mas obrigado por vocês que estão aqui. E ele está dizendo isso, a turma que veio atrás de você na corrida 4x100, quebrou todos os recordes, fizeram o impossível. Agora o bastão foi passado para você, igreja gentia. O bastão foi passado para a gente. E aí a gente pegou esse bastão e o que a gente fez? A gente pegou esse bastão e todo mundo vinha, e a gente ficou em casa. A gente está aqui orando dizendo, Deus, para a gente ir para a igreja. Observe como a gente decepcionou nessa corrida. E a regra era, portanto, você vem rodeado de uma nuvem de testemunha. Não é o mundo, essas testemunhas são os profetas, é os apóstolos que deram a vida, é os mártires que deram a vida. Então, o contexto aqui te leva a dizer, não decepcione, corra atrás, vá em frente, dê sua vida também, porque quem veio antes de você fez o impossível. Agora você pegou e parou, você pegou e ficou quieto, você pegou e não fez nada com esse bastão que foi te colocado na mão. E nós precisamos entender isso, nós precisamos correr com esse bastão, nós precisamos fazer coisas. Existe um dilema. A gente sempre ouve hinos, as pessoas falam assim, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Moisés como é que foi abrir o mar, eu vou perguntar para Josué como é que foi abrir o Jordão, derrubar as muralhas de Jericó. Eu tenho um monte de curiosidade dessa. Como é que foi para Davi derrubar o gigante? Deixa eu te contar um negócio que eu ouvi de um pregador. Diz que todo pastor tem direito a uma heresia, então deixa eu pegar essa para mim. Não vai nessa não. E ele falava o seguinte, eu achei muito interessante, assim, irmãos, quando você procurar Abraão, quando você procurar Moisés, sabe, louco para perguntar e dizer assim, rapaz, como é que foi que você abriu o mar? Na verdade, deixa eu te contar um negócio, é Moisés que vai vir atrás de você, porque ele vai, imagina essa cena, você chega no céu, a gente está supondo aqui, não estou dizendo que isso vai acontecer de forma literal, mas eu só quero chamar a tua atenção para um ponto aleatório, um ponto figurado, uma alegoria. E você chegar no céu e juntar Davi, Moisés, Abraão, Josué e se juntar em torno de você e falar assim, rapaz, você teve o que a gente não teve. E aí Davi olhar para você e falar assim, ó, eu não tinha o Espírito de Deus dentro de mim, ele só vinha sobre minha cabeça e eu derrubei o gigante. E Moisés fala, eu não tinha o Espírito de Deus sobre mim, ele só descia na minha cabeça e eu abri o mar. Josué dizia, olha, eu não tinha o Espírito de Deus, mas ele só vinha sobre mim, um anjo que falava comigo, e mesmo assim derrubei as muralhas. E Sansão dizia, o Espírito só vinha sobre mim, mas eu quebrei, matei 1000 filisteus com queixada de jumento. E aí se juntar essa turma em torno de você e falar assim, rapaz, você que era cheio do Espírito Santo, conta aí o que você fez. Você consegue imaginar essa cena? Porque eles tiveram só porções, eles fizeram coisas maravilhosas, e a gente é cheio do Espírito Santo, e tem o Espírito de Deus dentro, 24 horas, o Senhor fala conosco, e aí essa nuvem de testemunhas se juntar em tua volta e falar assim, e aí, o que você fez? Você abriu o quê? Você derrubou o quê? Você salvou quantos? E a gente começar a dizer, eu não fiz nada. Eu ia para a igreja e chorava no culto, eu levantava a mão para cantar. Eu brigava com meus irmãos, porque a gente tinha problemas doutrinários, de regras. Observe como isso é perigoso. Esses homens tinham porções do Espírito, eles fizeram coisas maravilhosas. Nós temos o Espírito habitando em nós e nós não fazemos nada. Então não são eles que vão nos contar, eles vão querer saber de nós. E é isso que o escritor está dizendo, você está rodeado de uma nuvem de testemunho, então faça coisas maravilhosas. Não decepciona, te passaram o bastão depois de terem quebrado todos os recordes. E ele faz menção ao atletismo aqui, quando ele diz, corramos a carreira que nos está proposta, pega esse bastão e bora, vamos lá, paciência, corre para frente. E a gente pegou e parou, a gente veio de uma nuvem de testemunhas quebrando tudo, e a gente pegou e a gente está aqui quieto, reclamando porque o templo não está aberto. A nossa mente ela é muito centralizada em coisas, e esquecemos do Senhor. Vamos para outro texto. Terça-feira a gente continua, hoje a gente vai pegar uns 3 ou 4 textos só. Isaías capítulo 6, esse daqui vai ser mais rápido e mais leve, apenas para te esclarecer.
A pergunta que fica nesse segundo texto é: Isaías viu o Senhor depois da morte do rei Uzias? Por que eu estou perguntando isso? Isaías, ele era um primo do rei Uzias. Isaías era um profeta constitucional, ele era um homem de sangue azul, como se costumava dizer, da família real. E o que a gente tem ouvido de muitos pregadores é: Deus só pôde falar com Isaías depois que o rei Uzias morreu. Porque enquanto o rei Uzias estava vivo, Isaías ouvia o rei e não ouvia o Senhor. É isso que a Bíblia diz. Então eu quero ler só um versículo que diz assim: no ano, Isaías capítulo 6, versículo 1: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E aí ele vai descrever o séquito de Deus, que era glorioso. O Ralf está pedindo para ir mais devagar ali, vou tentar. Não é a primeira vez que ele me pede isso nas lives, não. Então, nesse ano que o rei Uzias morreu, Isaías viu o Senhor. Agora, o texto diz que foi depois que Uzias morreu ou no ano. Isaías pode ter visto o Senhor em janeiro e Uzias ter morrido em dezembro. E a palavra ainda estaria correta, no ano em que morreu o rei Uzias. Então Isaías, ele dá uma referência apenas do ano que ele viu essa visão. Ele não fala que foi depois da morte de Uzias. Ele diz apenas que foi no ano, que foi naquele mesmo ano. Deixa eu ver aqui o Leonardo, o presbítero Leonardo de Angra está colocando: muito bom participar de um estudo desse. Deus continue te dando sabedoria, amém, querido, eu recebo. Vira, pastor, irmãos aqui de Angra dos Reis têm aprendido muito. Que Deus abençoe os nossos queridos aí. Um abraço para a missionária Val, também nossa pastora aí de Angra. Amém? Então Isaías, ele está dizendo assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. É apenas uma referência de que foi no mesmo ano. Ele não diz que foi depois que o rei Uzias morreu. Pastor, isso interfere em alguma coisa? Não. Mas no momento em que alguém começa a pregar esse texto e começa a pregar ele, dizendo que Isaías só pôde ver o Senhor porque Uzias tinha morrido, porque a referência humana dele tinha morrido, aqui acontece uma exegese. E a partir do momento que um ponto da mensagem ela parte de uma má interpretação, toda a mensagem fica comprometida. Então esse detalhe a gente precisa ficar atento, porque em um pontozinho desse daqui a gente distorce um início de mensagem, o resto da mensagem fica todo comprometido. Então a Bíblia não diz que Uzias precisou morrer para que Isaías ouvisse o Senhor, diz apenas que foi no mesmo ano. Pastor, aí vem a outra pergunta: pode ter sido? Pode ser que Uzias morreu e depois Isaías viu. Pode ter acontecido, sim, mas a Bíblia não informa, ok? E se a Bíblia não informa, a gente vai ficar só até onde a Bíblia diz. Bíblia interpreta a Bíblia, que a Bíblia não informar e a história não nos dá essa informação, a gente precisa ficar só com o que a Bíblia falou. A Bíblia diz apenas que foi no mesmo ano. Outro ponto, esse daqui é mais leve, outro texto, esse daqui é bem mais tranquilo também, mas é importante, porque outra pergunta que diz assim, a pergunta é a seguinte: Moisés, a mãe de Moisés, a senhora Joquebede, ela colocou Moisés dentro do Nilo? Ela colocou Moisés dentro das águas do Nilo? Por que eu estou citando essa pergunta? Porque todas as representações, e aqui eu tenho filhos pequenos e vejo os desenhos que eles assistem, as historinhas que eles leem, todas as representações históricas, artísticas, ou mesmo em mensagens de alguns pregadores mais desatentos, a gente estuda e ouve e vê que a Joquebede, ela chega com um cestinho e ela coloca dentro da água e a água sai levando. E aí eu já vi pregador dizer assim: a mão de Deus pegou o cesto e levou até na porta do palácio, porque o rio passava exatamente onde a princesa ia tomar banho. Então a gente coloca um milagre acima do milagre, porque para a gente muitas vezes, para muitos pregadores, vou dizer para a gente não vou me incluir nisso, eu me incluo em muitas coisas, mas isso aqui eu vou ficar de fora, ok? Para muitos pregadores, porque é uma questão básica de homilética, a gente ensina isso aos alunos, olha, sempre se inclua na mensagem, mas isso aqui eu não vou me incluir não, ok? Tem muitos pregadores
que eles não se conformam com o milagre, eles acham que o milagre foi simples, então eles dizem, eu tenho que acrescentar alguma coisa. E aí eles pegam esse milagre e dizem, não, Deus pegou o cesto, e eu vejo a mão do Senhor levando pelas águas, conduzindo exatamente para onde a princesa estava. Mas o que diz o texto? Êxodo, capítulo 2, versículo 3, vamos ler desde o versículo 2, Êxodo capítulo 2, e a mulher concebeu, e deu à luz um filho, e vendo que ele era bonito, escondeu por 3 meses, ou seja, primeira regra, Moisés era bonito, tem que admitir, ok? Pelo menos aos olhos da mãe, porque para a mãe todo filho é bonito, né? De repente não era tanto assim, mas a mãe achou o menino bonito e escondeu por 3 meses, então, versículo 3, não podendo mais escondê-lo, porque o menino estava crescendo, ela colocou dentro de uma arca, ela tomou uma arca de juncos, revestiu com barro e betume, ou seja, ela revestiu por dentro e por fora com barro e betume, esse mesmo material que a gente usa hoje para asfalto, para que não entrasse água, e pondo nela o menino, botou nessa cestinha o menino, colocou nos juncos na margem do rio, versículo 3 de Êxodo 2, vendo a mãe que não podia mais esconder, botou o menino no cesto, algumas traduções vai colocar assim, colocou no mato, nas margens do rio, colocou lá no meio do mato, ela não colocou o menino dentro da água, para a água levar embora, porque certamente Moisés teria morrido, em algum momento esse cestinho teria virado, afinal de contas ele estava muito pesado, ele era um cesto pequeno revestido de barro, isso afunda. Então o que ela fez? Joquebede, ela agiu, ela foi por tudo ou nada, ela não colocou aleatório, ela foi exatamente no lugar onde ela sabia que a princesa tomava banho, e ela coloca ali, no meio do mato, na beira, exatamente onde a princesa entrava, na beira do rio, exatamente onde a princesa ia entrar para tomar banho, ela põe aquilo de forma estratégica, e Miriam fica escondida para contar para a mãe o que ia acontecer. Então Joquebede, ela vai para tudo ou nada. Possivelmente, o que acontece aqui? O que dá a entender que aquela princesa vinha tentando ser mãe há muito tempo e não conseguia. O Egito inteiro sabia do sonho dela, é o que dá a entender, a Bíblia não fala, que o Egito inteiro talvez soubesse do sonho dela de ser mãe, e Joquebede pega isso, ela fala assim, olha, o sonho que ela tem de ser mãe, ou ela vai matar meu filho de raiva, ou ela salva o menino e adota. Então Joquebede faz aquilo muito bem calculado, e ela coloca no mato, ela não coloca na água, ela põe nos matos, na beira do rio, Êxodo 2, versículo 3, e ela coloca nos matos, na beira do rio, e aí exatamente onde a princesa ia entrar, e quando a princesa vai entrando, ela vê o menino, ela diz certamente é o filho de uma judia, e aí vem Miriam correndo, que já estava ali escondida de estratégia, e diz, eu sei de uma babá, eu sou da mulher que está com o peito cheio de leite, se você quiser eu chamo ela para trabalhar para você, e ela vai dar mama. Por quê? A princesa não tinha leite, ela não tinha gerado um filho, e a princesa vendo aquela menina, ela diz, chama a mulher, e vai pagar Joquebede para criar Moisés. Então Joquebede, ela usa uma estratégia, é tudo calculado, é tudo muito bem arquitetado, ela não chega lá, joga o menino dentro da água e vai para casa chorar. Então a gente precisa ver a questão, o Rafa está colocando aqui, eu sempre tive essa dúvida, né? Dessa cesta no rio na própria sorte, seria responsável, né? Mas o texto ele deixa claro, colocou na beira do rio, não colocou na água, não colocou no rio. Um cesto de palha untado de barro vai pesar, vai afundar. Então Joquebede, ela não vai matar o filho, ela coloca no mato, ela diz, olha, deixa aqui, a princesa vai passar aqui, se a gente der a sorte do menino chorar na hora, salvamos o menino. Então o plano de Joquebede acontece exatamente, a gente entende em tudo isso, no propósito que Deus tinha para Moisés, que Deus havia dado aquela sabedoria para Joquebede ali, porque se Deus não desse aquela sabedoria para Joquebede, talvez Moisés não tivesse sido salvo, como todas as outras crianças do tempo dele morreu. Mas através daquela inteligência que Deus, aquela ideia que Deus coloca na cabeça da mãe de Moisés, que até então não se chamava Moisés, a palavra Moisés é tirado das águas, só a princesa que deu esse nome, aquela ideia que Deus coloca na cabeça dela salva o menino. Então, recapitulando, Moisés não é colocado na água, não há uma irresponsabilidade de Joquebede, ele simplesmente é colocado em um cesto na beira do rio, e a partir daí
A princesa passa, era o lugar que ela ia passar, Joquebede colocou de forma estratégica e a vida do menino é salva, ok? Outra questão bem interessante, Provérbios 8, versículo 17, tem um texto que é interessantíssimo e passivo de muitas heresias também, tem sido alvo, né, de muitas, passivo não, ele tem sido alvo e vitimado aí por muitas heresias. Provérbios 8, versículo 17, vamos para um novo texto. Para terça-feira que vem, eu vou deixar aqui já um fiapo, ok? E eu vou deixar você aí com a sua cabeça coçando, talvez você nem queira voltar, mas não vai dar tempo para hoje. Para terça-feira que vem, eu vou provar aqui que o galo não cantou quando Pedro negou Jesus. Olha a confusão que isso vai dar. Fica para terça-feira, 4 horas da tarde. Meu irmão, tem muita coisa boa aqui. Eu não sei nem onde eu estava com a cabeça de achar que isso aqui daria tempo hoje, tá bom? Mas terça a gente continua. E uma das coisas que vamos falar é provar que nenhum galo animal, cantou quando Pedro negou Jesus. A Bíblia diz que um galo cantou, ok? Então nós vamos ver isso aqui biblicamente. Pode ficar tranquilo que a gente não... A notificação ativada para terça, mas a Isabela está colocando ali. Coloca mesmo o despertador, tá bom? Coloca para 3h55, tá bom? Então, terça-feira a gente vai falar sobre isso aqui, sem desmentir o texto bíblico, ok? Bíblia traduzindo a Bíblia com a própria Bíblia ou a partir da própria Bíblia. Pode ficar tranquilo que a gente não vai criar heresia aqui não. O alvo é justamente desfazer heresia. É Provérbios 8, 17. Eu amo aos que me amam. E aí na versão ARC está assim: os que de madrugada me buscam, me acharão. Esse versículo, ele traz alguns problemas com ele. Primeiro, a ideia que foi criada de que se a gente orar de madrugada, que Deus ouve mais do que se a gente orar em outros momentos. Porque a Bíblia diz, os que de madrugada me buscam. É importante ressaltar que essa fala está apenas na Almeida Revista Corrigida de 2009, lançada pela CPAD, apenas na ARC, e ela difundiu, né, que os que de madrugada me buscam. Na verdade a ARC anterior, de 1969, já vinha com essa fala: os que de madrugada me buscam, me acharão. E difundiu-se essa ideia. A gente passou a pregar dizendo: se você orar de madrugada, Deus vai ouvir você mais do que se você orar de manhã, mais do que se você orar de tarde, mais do que você orar de noite. E isso tem sido pregado por gerações. Na verdade, desde 1969, quando essa frase apareceu, ela tem sido pregada e pregada e pregada por muita gente. Então, eu amo os que me amam, que de madrugada me buscam, me acharão. Então, eu tenho 2 problemas nesse versículo. Primeiro, o versículo dá a entender que Deus ouve mais de madrugada. Esse é o primeiro problema. O segundo problema está no início do versículo: eu amo os que me amam. Então isso vai contra toda a doutrina bíblica, porque a Bíblia diz que nós só amamos a Jesus ou a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então esse versículo ele estaria entrando em contradição com toda a Bíblia. Primeiro, por estabelecer um horário que Deus ouve mais. Segundo, por estabelecer a ideia de que Deus só ama quem ama Ele, de que a gente deve amar primeiro, e que se eu não amar primeiro, que Jesus não vai me amar, que Jesus não vai demonstrar nenhum tipo de amor por mim. E aqui eu começo a ter sérios problemas. Então vamos colocar esse versículo dentro de algumas traduções. Primeiro, ok? Mas agora estou colocando, já desmarquei todos os estudos e atividades de terça. Amém, aleluia. Então vamos colocar primeiro aqui. Primeira coisa que eu preciso ter em mente, vamos ler esse versículo antes, em outras traduções. Eu estou aqui com a Bíblia fiel ao texto original, então vamos para o texto fiel. Eu li da forma como estava na ARC, mas na fiel está assim: eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscam, me acharão. Se a gente reverter essas palavras, fica: os que me buscam cedo, ou seja, aqueles que têm pressa de me buscar, me acharão, ok? Se você pegar esse mesmo versículo, esse mesmo verso, na verdade é um texto poético, de Provérbios 8:17, na ARA, versão Almeida Revista Atualizada da SBB, lançada em 1993, ela vai estar assim, ó: aqueles que me procuram
me acharão. Então observe que a Ara já tirou o termo cedo ou o termo busca, não deveria ter tirado. O texto original tem a palavra cedo, ok? Na Bíblia King James, que é a Bíblia do rei James, do rei Tiago, uma das melhores traduções também, ela está assim: quem me busca, eu amo os que me amam, e quem me busca me encontra. Então observe que também tirou a palavra cedo e a palavra madrugada. Também insisto que não deveria ter sido tirado, ok? Se você vai para a NVI, nova versão internacional, de muita circulação aqui no Brasil, está escrito assim: quem me procura me encontra. Então observe que eu tenho uma informação primeiro: os que de madrugada me buscam me acharão. Outros escritores acharam o termo pesado e tiraram. Queridos, isso aqui é um grande perigo. Nós temos hoje em nossa Bíblia cerca de 6.300 versículos que tiveram palavras retiradas. O fato de uma palavra não ser entendida pelo dono de uma editora não dá a ele o direito de tirar da Bíblia, ok? A gente precisa entender que a Bíblia não é: mas isso aqui estava entrando em contradição com a Bíblia. Eu não posso arrancar o versículo, eu tenho que tentar entender o que Salomão quis dizer. Eu não posso tirar da Bíblia. Se está aqui, tem um propósito. A gente tem um problema atual. A gente tem 6.300 versículos cortados. Eu estou citando um versículo aqui, um único versículo, que a Ara cortou, a King James cortou, a NVI cortou. Eu estou falando de 6.300 versículos, ok? O plano era até agora 2020, as novas traduções já vêm com 9.000 e poucos versículos cortados. Isso é um problema. Você pega, por exemplo, Romanos 8 primeiro, e aí eu quero te convidar a consultar a sua Bíblia agora, você pode até colocar aqui no comentário. Romanos 8 primeiro: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu quero te convocar agora, consulte sua Bíblia, e procura se tem esse finalzinho, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você vai perceber que a maioria já tiveram esse final cortado. Então a gente tem muitos problemas de versículos cortados. Então eu vou arrancar o versículo da Bíblia, eu trocar as palavras como as traduções fizeram? Não, eu preciso entender o versículo. Pastor, mas o versículo está entrando em contradição com a Bíblia. Não, a Bíblia não entra em contradição, nunca. A Bíblia explica a Bíblia. Então o que o verso de Provérbios 8,17 diz? Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam me acharão, ok? Mas vamos entender. Primeira coisa que eu preciso entender: esse texto está dentro de um contexto poético. Provérbios é um livro poético. Então, se ele está dentro de um contexto poético, eu preciso admitir a possibilidade. A NVI está com complemento lá no rodapé, não está no versículo, mas a Isabela colocando aqui. Pode colocar aí, você que está com outras traduções, ok? Romanos 8 primeiro foi o versículo que eu citei como exemplo de versículos cortados. Primeira coisa que eu preciso entender: Provérbios é um livro poético. Se é um livro poético, eu preciso interpretar isso aqui como uma alegoria. Não é um livro, não é um texto literal, ok? Outra coisa que eu preciso entender e me perguntar: lembra das perguntinhas? Quem, quando, onde, porquê, para quê, que a gente citou aqui no início? Para quem e para quando? Segunda coisa que eu preciso me perguntar: é Deus quem está falando isso? Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, os que cedo me buscam me acharão. É Deus quem está falando? Porque se for Deus, eu tenho uma contradição dentro da Bíblia, mas se não for Deus, de repente o versículo está explicado. Então vamos para o início do capítulo, Provérbios de número 8, diz assim: não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas, nas veredas se posta. E a sabedoria está se colocando em todos os caminhos. Do lado das portas da cidade, a entrada da cidade, a entrada das portas, ela está gritando, ok? Então, a irmã Isabel está colocando de 3 Bíblias, uma tem, 2 não tem, ok? Então, isso aí é importante. Às vezes a gente fala assim: eu comprei uma Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia pentecostal. Isso aí são estudos, você precisa comprar a Bíblia por tradução, ok? Os estudos é agregado. Bíblia da mulher tem ela em todas as traduções: ARC, Almeida Fiel, ARA, NVI. Tem Bíblia da mulher em todas as traduções, tem Bíblia do homem em todas as traduções. Todas essas Bíblias tem em todas. Então eu preciso pegar o estudo e a tradução, preciso ficar atento nisso. Versos 1, 2 e 3 de Provérbios 8 fala que quem está falando em Provérbios 8 não é Deus. Salomão está botando um texto alegórico em que ele dá fala, ele dá voz à sabedoria.
Salomão está dizendo assim: a sabedoria está gritando no meio do caminho, a sabedoria está gritando de junto à porta, a sabedoria está gritando, ela está procurando alguém que queira conhecê-la, ok? Então, quem está falando em Provérbios 8 não é Deus, é a sabedoria, de forma alegórica. E aí sim, observe que o texto não entra em contradição, porque eu falei que não tinha necessidade de traduções terem cortado o texto. Ah, mas o versículo não pode cortar, tem que entender. Quem está falando é a sabedoria, e a sabedoria diz: eu amo os que me amam. Se você ama a sabedoria vai amar você também, ok? E aí ela diz assim: os que cedo me buscam, e essa é a tradução que está fiel ao texto original, ok? Os que cedo me buscam, me acharão. Yuri está colocando aqui que a dele é Thompson é estudo, sua Bíblia é possivelmente tradução contemporânea, ok? Está o versículo completo, bem colocado aí também. Então quem está falando que ama os que ama ela não é Deus, é a sabedoria. Deus nos amou primeiro, ok? Agora, a sabedoria, ela só vai amar quem ama ela. Quanto mais você ama a sabedoria, mais ela vai se grudar em você e você vai ser sábio. E quem cedo busca, quanto mais você tem pressa em adquirir sabedoria, mais você vai encontrar sabedoria. Quem busca, encontra. Quem bate, se abre. Quem pede, recebe. Isso vale para a sabedoria, ok? Então, o texto é: eu amo os que me amam, os que cedo me buscam. E se estabelece que se orar de madrugada Deus ouve mais? Não. Quem está falando aqui é a sabedoria. A tradução correta não é madrugada, é cedo. Então ela está dizendo assim: quem cedo me busca, ou seja, quem já acorda me desejando, quem já acorda me querendo, quem já acorda ansioso por mim, vai me encontrar, vai terminar o dia sendo sábio. Então, meu irmão, ame a sabedoria, busque a sabedoria, tenha pressa em adquirir sabedoria, porque se você buscá-la, você vai encontrar. Deseje, estudos como esse que nós estamos dando aqui nas terças e nas sextas, estejam juntos, estejam colados aqui. Está colocando, está assustado, né, com a interpretação. Realmente faz de tudo que a gente ouviu a vida toda. Agora é proibido orar de madrugada, pastor? Não, você pode orar de madrugada, assim como você pode orar meio-dia, você pode orar 2 da tarde, 3 da tarde, não vai fazer a menor diferença. Deus vai ouvir todas as orações, ok? Isso precisa ficar claro. Agora o texto é uma fala não de Deus, mas da sabedoria. Ah, mas a sabedoria é uma tipificação de Cristo. Sim, mas aqui nós temos um texto poético que dá voz à sabedoria. Então, precisamos ficar atentos a esses detalhes para não fugirmos da hermenêutica bíblica e não pregarmos algo que a Bíblia não diz. Não há necessidade de nenhuma tradutora cortar textos da Bíblia, simplesmente porque nessa empresa não houve ninguém que conseguisse explicar o texto. Perguntando minha referência, Provérbios 8, versículo 17. Ok? A explicação de que quem está falando a sabedoria está nos versos 1, 2 e 3. Provérbios 8, verso 17. Então não há necessidade de nenhuma editora cortar textos bíblicos, porque a Bíblia não entra em contradição. A Bíblia explica a própria Bíblia. Amém? Que Deus abençoe você. Prove que você entendeu esse texto e terça-feira, 3h55, esteja com o celular na mão. O presbítero Leonardo de Angra me mandou uma foto, 3h40, já o celular, a Bíblia, um caderno, tudo do lado já, em cima do sofazinho, ele tem um cantinho dele de estudo ali, e isso é bom. Eu quero parabenizar minha esposa, que hoje ela concluiu mais 2 cursos, né? Eu concluí um, ela concluiu 2, está correndo em minha frente. Eu estou finalizando um doutorado em teologia, enquanto isso continuo fazendo uma série de outras especializações, e eu louvo a Deus, porque já são inúmeras delas que eu tenho a oportunidade de fazer, e hoje eu concluí mais uma especialização em hermenêutica, e enquanto isso ela estava se especializando também em área de família, que é uma paixão dela, e estudando também outros assuntos bíblicos, e tem sido uma parceira minha de estudo aqui também, para a glória de Deus. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida dela, parabenizá-la aqui de público. Tá bom? Concluí mais 2 cursos hoje. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe você. Terça-feira eu te espero aqui, tá bom? Em nome de Jesus. O Saulo está pedindo um resumão ali de terça, hoje eu não dou nada. Só vou falar que a gente vai tocar no galo aqui, viu? O galo que cantou quando Pedro negou. E nós vamos provar aqui que talvez o galo não tenha cantado. Isso vai dar problema. Tá bom? Então, terça-feira,
Te espero aqui 4 horas da tarde, domingo à noite, 7 horas da noite. Nós temos o nosso culto de celebração. Hoje à noite os irmãos de Angra tem culto de adolescentes, 7 horas da noite, vai ser transmitido pela página da igreja. Amém? Saudação ao pastor Sebastião Almeida Quintino aí chegando também. Amém? Nosso presidente aqui de Conquista da COMEC, Conselho de Ministros Evangélicos de Conquista. Os irmãos de Angra vão estar transmitindo o culto de adolescentes hoje à noite. Nós temos culto nos lares aqui também, que você pode fazer depois do culto dos irmãos de Angra, acompanha os irmãos lá, tá bom? E as páginas aí de Eunápolis, de Naboge, sede aqui de Conquista, de Angra, estão transmitindo cultos aí para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe, fica na paz e até terça-feira, em nome do Senhor Jesus.